Podemos aceitar, amados filhos, por alguns instantes. Hoje Jesus se direciona para as multidões. E ele, nesse falar para com aquele povo, ele utiliza de 3 parábolas. A primeira parábola do joio e do trigo, depois o grão de mostarda e depois o fermento. Quando ele termina de falar com aquela multidão, vai dizer o Evangelho que ele volta para casa. E já na sua casa, os discípulos pedem para que ele explique a parábola do joio e do trigo, que eles não entenderam muito bem. Então Jesus, no Evangelho de hoje, vai dar esse enfoque especial a essa parábola do joio. E é sobre essa parábola que também nós vamos discorrer a nossa reflexão. A primeira coisa que Jesus chama a atenção daquela multidão, bem como os discípulos de hoje chama a nossa atenção, que essa parábola nos convida à autorreflexão. E essa autorreflexão, ela vem acompanhada de 4 perguntas importantes. A primeira pergunta: quem sou? Lembrando que olhando para a parábola do joio e do trigo. Quem sou? O trigo ou o joio? O que tenho cultivado em meu coração? Trigo ou joio? Que frutos tenho dado na minha vida? Frutos do trigo ou frutos do joio? O que tenho perdido para o joio? Lembrando que o joio, ele é uma erva daninha, ele é uma planta daninha que puxa, que rouba, que absorve os nutrientes de todas as plantas que estão à sua volta. Então ele puxa os nutrientes do trigo e acaba que o trigo fica meio que sufocado, porque está sendo retirado aquilo que é vital para a sua existência. O que então tenho perdido para o joio? O que tenho perdido para o pecado? Para que a gente possa responder essas 4 perguntas importantíssimas para essa autorreflexão que o Senhor nos chama, precisamos primeiro conhecer o que vem a ser o trigo e o joio. É interessante porque são 2 plantas muito semelhantes, mas extremamente parecidas. Até os próprios agricultores, eles dizem que encontram certa dificuldade em perceber o que é trigo e o que é joio, se não olhar de forma atenta. O trigo, ou melhor, quando eles estão pequenos, são muito semelhantes. No crescer, continua ainda com essa semelhança, mas vão começando a aparecer certas diferenças. Porém, nós só vamos conseguir diferenciar o trigo do joio somente na sua maturação, somente na sua fase adulta, quando aparecem então os seus frutos. Na fase inicial, eles são idênticos, eles possuem a mesma coloração verde, o caule fino, folhas finas e pontiagudas, e até o cheiro é muito parecido entre o joio e o trigo. Já na fase adulta, como o padre disse, nós começamos a perceber as diferenças. O trigo já fica amarelado, a raiz do trigo ela cresce para baixo e a raiz fica de forma superficial, ela não alcança tanta profundidade, de forma que a gente consegue tirar com muita facilidade o trigo do solo. A semente ela é meia tenra e farinhada. Uma das maiores fontes de alimento para nós seres humanos é o trigo, e também a sua planta ela combate a erosão do solo. Já o joio, por outro lado, permanece com a cor verde, sua raiz se alastra em todas as direções, sua semente é dura e seca, ela é imprópria para o consumo e às vezes é até nociva para o homem. Ela chega até a ser venenosa se for consumida pelo homem. E ela destrói as outras plantas devido ao crescimento desproporcional de suas raízes. Tendo essas semelhanças e essas diferenças, nós conseguimos agora entrar de forma melhor dentro do Evangelho, visando responder aquelas 4 perguntas iniciais dessa santa homilia. Quando nós pegamos o Evangelho de hoje, alguns pontos saltam aos nossos olhos, que às vezes a gente nem percebe, está na nossa frente, mas são coisas importantíssimas no Evangelho. Por exemplo, a pergunta que os empregados fazem para o proprietário do campo, quando dizem: olha, o senhor plantou a boa semente, mas está nascendo semente ruim, quem plantou? E aí o proprietário
proprietário do campo vai dizer que foi o inimigo. Eles ficam espantados, os empregados, ao ver, e eles só conseguiram perceber, porque observaram de forma atenta o campo, que havia joio misturado com trigo, e aquilo espantou os empregados daquele campo. A mesma coisa somos nós também. Quando nós olhamos para a nossa vida, a nossa história, de forma atenta, nós percebemos que na nossa vida, nas nossas ações, atitudes e palavras, nem sempre tem tanto trigo quanto nós pensávamos. E nem tem tanto joio quanto a gente pensava que tinha. Às vezes tem muito mais joio do que trigo na nossa história, na nossa vida. Mas para que a gente consiga perceber isso, é necessário olhar atentamente para a nossa história. Uma certa vez um jovem veio confessar comigo, e já tinha muitos anos que ele não se confessava. E então eu dei para ele uma folha, que com certeza vocês conhecem, Passos para uma Boa Confissão, porque nós padres a gente tem essa sensibilidade em perceber que a pessoa que tem muitos anos de confissão, se ela vai conseguir contar todos os pecados cometidos nesses anos ou não. Então eu disse para ele: olha, eu quero que você leia esses Passos para uma Boa Confissão, você marque, escreva na folha e traga amanhã, venha se confessar. E assim ele fez, foi para casa, leu os Passos para uma Boa Confissão, no outro dia ele aparece, chega até mim e a primeira coisa que ele fala para mim é: padre, eu não sabia que eu tinha tantos pecados assim. Olha que interessante. Por que ele foi capaz de perceber tanto joio que ele tinha cometido, que ele tinha na vida? Porque olhou atentamente para a sua história. E talvez até alguns trigos que ele pensava que era trigo, não eram trigos, mas eram joios. A mesma coisa somos nós. Quando nós olhamos de forma atenta para as nossas ações, para as nossas palavras, para como nós estamos levando a nossa vida, nós vamos perceber o tanto de joio que possui na nossa história. E esse joio precisa ser arrancado. E nós ficamos espantados, como esse jovem ficou. Eu não sabia que tinha tantos pecados assim na minha vida. Eu não sabia que eu tinha cometido tantos pecados. Os empregados ficaram espantados. Esse jovem ficou espantado. E você também ficará espantado quando parar e olhar a sua história e ver quanto joio tem na sua vida, nas suas ações, nas suas palavras. E depois disso, os empregados dizem para o proprietário do campo: o Senhor quer que nós arranquemos o joio? E aqui é outra coisa interessante, é a paciência do proprietário do campo. Ele diz: não, fiquem calmos, nós vamos esperar crescer, nós vamos esperar dar os frutos. Quando chegar a época da colheita, aí sim nós iremos arrancar. O joio vai ser arrancado, jogado no fogo, e o trigo vai ser guardado no meu celeiro. Olha a paciência do proprietário do campo. Espere crescer primeiro. O Senhor também tem essa paciência para conosco. O Senhor espera para que nós possamos mudar de vida, filhos. O Senhor não nos força a conversão. Ele quer que essa conversão parta de nós. Ele não força nada. E Ele espera pacientemente que nós voltemos para casa. E isso nos recorda a parábola do filho pródigo. O pai não foi atrás do filho em momento algum. O filho teve que voltar para casa, teve que voltar para o pai. Deus também é da mesma forma para conosco. Nos espera pacientemente para que voltemos ao seu Santíssimo Coração. É interessante porque isso não tem nada a ver com aquilo que muitos de nós dizemos: ah não, mas não é o meu momento ainda. Ainda não chegou o meu momento. Balela. Cuidado com isso. O Senhor, Ele vai deixar muito claro: vamos arrancar quando chegar o tempo da colheita. O que é a colheita para nós? É o momento em que nós fazemos a nossa Páscoa. É o dia da nossa morte. Quem aqui sabe o dia que vai morrer? Levante a mão. Quem vai morrer ainda hoje? Amanhã? Daqui 100 anos? Certamente todos nós, em nome de Jesus, não é? Ou seja, todos nós iremos passar por esse processo da colheita, mas o Senhor não está esperando que nós daqui 100 anos nos convertamos. Por quê?
quando o Senhor nos colherá. Vai que daqui a 10 minutos eu caio aqui e morro, ou qualquer um de vocês. O Senhor nos colherá. Por isso precisamos nos mudar hoje. Precisamos nos converter hoje. E as pessoas às vezes usam desse artifício, né? Não é o meu momento ainda. O seu momento é agora. Deus quer agora, Deus não quer depois. Porque talvez você não alcance o depois. Deus não quer amanhã, porque você talvez não alcance o amanhã. Só que Deus vai esperar você decidir voltar para casa. A paciência do dono da propriedade, do dono do campo, é essa paciência de Deus. Deus não quer nos arrancar, mas vai chegar o tempo da colheita, onde será inevitável para todos nós esse tempo de julgamento. E o Senhor, Ele continua no Evangelho, dizendo que o trigo são os filhos do reino, e os joios são os que pertencem ao maligno. Será quem nós somos? Se eu perguntasse aqui, quem é trigo, levante a mão, todos nós levantaríamos, né? Porque quem aqui quer ser o joio? Quem aqui quer ter atitudes de joio? Mas, será que nós não estamos sendo joio na vida de muitas pessoas? Aqueles que são trigos, produzem bons alimentos, alimentos de amor, de alegria, de paz, de fidelidade. Aqueles que são trigos, vivem a essência de ser trigo. Trigo é trigo e pronto, diferente do joio. O joio não é trigo, mas ele quer se parecer com o trigo. O joio vive de aparência. E será que nós não estamos vivendo de aparência de filhos de Deus? Quem é trigo vive a sua essência. É filho de Deus aqui dentro da igreja, mas é filho de Deus também numa festa. É filho de Deus no rodeio. Ele gosta de se falar de rodeio, né? Que tem, né? Pecuária. É filho de Deus na festa de Damianópolis. É filho de Deus. Não vive de aparência. Mas às vezes, quantos de nós somos filhos de Deus só dentro da igreja, mas lá fora nós não somos filhos de Deus, não nos vestimos como filhos de Deus, não falamos como os filhos de Deus. Daí nós percebemos que somos joio. O lugar do trigo é o celeiro. O próprio Senhor vai dizer isso. O lugar do cristão é na igreja. O lugar do joio não é no celeiro. O lugar daqueles que são joio, não é que não é na igreja, mas o joio não encontra lugar na igreja. Porque o lugar do joio é no fogo. Ele é para ser queimado. O joio não produz nada. E quando produz, é venenoso. É o ódio, é a depressão, é a infidelidade. São rixas, inimizades. São somente essas coisas que o joio tem como fruto, que o joio produz. E olha que às vezes, quantas vezes produzimos frutos de joio na vida do próximo. Dessa forma, diante de tudo isso, a gente já consegue responder aquelas 4 perguntas iniciais. A primeira, quem sou? Trigo ou joio? Olhe para as suas atitudes, olhe para aquilo que você produz, e aí você saberá se você está sendo trigo ou se você está sendo joio. Segunda pergunta, o que tenho cultivado em meu coração? Trigo, paz, fidelidade, compreensão? Ou eu tenho cultivado joio, a falta de perdão, fofocas, inimizades, intrigas? Que frutos tenho dado? Eu tenho dado frutos do trigo, caridade, alegria, paciência, fidelidade? Ou eu tenho dado frutos do joio, impureza, idolatria, brigas, ciúmes, bebedeiras, orgias e outras coisas? Por fim, o que tenho perdido para o joio? O que o pecado tem sugado da minha vida? Talvez o pecado tenha tirado a sua paz, tenha tirado a paz da sua família. Talvez o pecado tenha feito que você aos poucos tenha perdido o seu casamento, tenha perdido a sua vida de oração, tenha perdido as suas amizades, porque o pecado faz isso, o joio faz isso. Retira aquilo que é vital para nós, aquilo que é importante para nós. O pecado sempre tira as coisas importantes para nós. O joio faz isso também. Ele quer tirar aquilo que é vital no trigo, os nutrientes, os sais minerais, a água, aquilo que é importante para a vida do trigo.
Que durante essa semana nós possamos nos questionar, fazer essas 4 perguntas: quem sou, trigo ou joio? O que tenho cultivado em meu coração? Que frutos tenho dado? E o que tenho perdido para o jugo? Que o próprio Deus então convença o nosso coração das verdades do seu coração.